Como joga o Chicago Bears? Começamos aqui as nossas análises de cada um dos times da NFL com uma franquia muito interessante que assim veio de uma reconstrução parcial aí para 2024. O Chicago Bears que teve aí uma temporada 7-10 em 2023, né? Última temporada com o Justin Fields, que se machucou e deu lugar ao Tyson Bagent em alguns pontos da temporada também, com um ataque assim, completamente desorganizado, né? Que era mandado pelo Lou Getsy, e assim, cara, os Bears estavam numa situação muito ruim ofensivamente falando e, enfim, acabou dando no que deu, né? E eles estão começando quase que do zero, né, essa temporada, ou falando ofensivamente, no lado ofensivo da bola, né? Então, os Bears, assim, fizeram essa transição ofensiva, assim, trocando coordenador ofensivo, né? Sai o Luke Getsy e entra o Shane Waldron, trocam o QB, adicionam mais recebedores, né? Assim, fazem reforço na OL, no jogo terrestre. Assim, é um processo assim, realmente assim, exemplar da parte dos Bears de como reconstruir uma unidade. E assim, eu acho que o ataque deles está vindo bem interessante aí para esse ano. Falando da defesa, né, a gente teve um 2023 até que acima da média, né, com o Matt Eberflus aí, seu primeiro ano como head coach da franquia. Ele que é um cara de mente defensiva, que era muito bom lá nos Colts como coordenador. E assim, os Bears foram acima da média em basicamente todas as métricas. E assim, a partir do momento que veio o Montez Sweat, né, na troca de meio de temporada, no trade deadline, os Bears realmente viraram outro monstro na defesa. O Sweat assim, foi realmente uma peça importantíssima para o sucesso defensivo da franquia. Inclusive, ele jogando só 9 jogos, ele ainda foi o líder de sacks do time. Então, assim, realmente diz o quanto impactante ele foi nessa temporada de 2023 e deve continuar sendo para 2024. Vamos lá, quem chega e quem sai dos Bears para essa nova temporada? A gente tem vários nomes novos aí, né? A gente tem o Keenan Allen chegando para dar um help aí no corpo de recebedores, o DeAndre Swift, que vai entrar ali, né, talvez como running back principal desse comitê que Chicago vai fazer aí com o jogo terrestre, o Ryan Bates, né, que vai ser assim, vai ser mais uma peça aí para a linha ofensiva, vai ser o center do time, e o Kevin Byard, que vai suprir a única perda grande que esse time teve, que foi a saída do Eddie Jackson, né, um safety que ficou há muito tempo aí com a franquia e agora ele foi para Baltimore e os Bears para responderem isso, né, para terem alguém ali à altura, pegaram Kevin Byard. Eu vou falar um pouco depois porque que eu acho isso um downgrade, tá? Mas assim, mesmo assim, eles ainda fizeram, assim, tentaram pelo menos dar uma mitigada no que nessa perda do Eddie Jackson. E, enfim, eu acredito que ainda a defesa tá com nomes sólidos para essa temporada. Sobre o draft, né, assim, o que mais moveu aí o mundo da NFL foi Chicago conseguindo a primeira escolha geral depois da troca com Carolina ano passado, e Carolina virando o pior time da NFL esse ano. Então eles herdaram essa pick 1, e com essa pick 1 eles pegaram Caleb Williams, né, que provavelmente vai ser o franchise quarterback deles aí pelos próximos, no mínimo, 4 anos, e o torcedor dos Bears espera que assim seja por décadas, né, a presença do Caleb por lá. Também trouxeram o Romeo Dunze, né, que assim, é mais uma arma para o Caleb Williams, né, se junta ao Keenan Allen como essas opções que vieram na off-season de 2023 para 2024, e assim, pode ser algo muito interessante ver como esse ataque vai rodar. E também teve o Kieran Amegadji aí, que pouca gente fala, e ele provavelmente não deve ser titular na primeira semana, mas como offensive tackle, ele é bem interessante, é um projeto bem interessante. Ele pode vir a ser assim, um possível substituto para right tackle ou para left tackle. Então, assim, olho no Amegadji, que veio de Yale, ele pode
pode vir a ser uma peça assim, fundamental para esse time no médio ao longo prazo, mas não no curto prazo. Vamos falar um pouquinho da OL deles depois. Sobre a comissão técnica, né, como eu já mencionei, a gente tem o Shane Waldron sendo assim, o dono do ataque, né, a saída do Luke Getsy foi assim, provavelmente o melhor movimento que os Bears fizeram nessa temporada, assim, com todo respeito, assim, é um terrorista da bola esse maluco, ele é muito ruim, é um péssimo coordenador ofensivo e assim, eles trocam pelo Shane Waldron que veio de Seattle e assim, muito bom mesmo. Esse ataque de Seattle, ele era muito moderno, com muitos motions, assim, é um ataque com muito jogo aéreo, corria muito bem com a bola, mas não com muito volume, né, assim, é um ataque agressivo, sempre busca big play, e isso casa muito bem com o Caleb Williams, né? Então isso vai ser algo interessante de assistir. E pela defesa, né, a gente tem aí o Matt Eberflus, que é o head coach, mas ele é assim, também o cara que comanda a defesa, e junto com o Eric Washington, que é o coordenador defensivo. Enfim, muito interessante ver também que assim, esse time ele joga a maioria dos snaps em níquel também, né? Que é algo que tem acontecido bastante na NFL, que assim, você tem mais de 2 corners você tem mais de 2 corners em campo ao mesmo tempo, né? Você tem ali, se tira um linebacker ou um edge rusher para colocar mais um CB para você ter uma proteção extra contra o passe, e o Eberflus faz isso muito, tá? Então assim, vai ser interessante ver como que rola essa questão aí do time, né, com a formação 4-3, né, a base dele sendo 4-3, mas com muito níquel também, tá? Falando sobre o Caleb Williams, né, vamos passar aí sobre os titulares, né, e assim, não tem como não começar com o QB. O Caleb Williams, assim, é um cara super interessante de se assistir, é um cara super divertido de se ver, e assim, vai ser legal ver o jogo do Caleb na NFL no seu primeiro ano. Ele é um cara, assim, super criativo, né, ele improvisa muito bem, é um cara que tem um arm talent absurdo, ele consegue, assim, a força do braço dele é descomunal, ele também assim, ele tem uma precisão bem legal nos passes dele. Diria que tem alguns problemas de processamento aqui, também eu diria que ele segura bastante a bola, e enfim, isso pode ter sido produto de um time ruim de USC ano passado, mas mesmo assim eu tenho certos problemas com esse estilo de jogo bem college do Caleb Williams, né? Assim, bem, sai correndo por ali, corre, dá um mortal e joga a bola. Então, assim, isso é muito que fez o Caleb Williams ter sucesso no college, ter o Heisman dele 2 anos atrás e ter uma temporada sólida em 2023 e ser nomeado, né, a primeira pick geral, né? Então, assim, ele é o cara, ele vai ser, provavelmente um dos QBs, ele é um dos QBs mais talentosos que já pisaram na organização do Chicago Bears, então mesmo sem ele ter um snap em campo ainda, e enfim, vai ser interessante ver o que ele pode fazer, né? Uma franquia que historicamente não tem sucesso com QBs, nunca teve um quarterback que passou de 30 touchdowns ou mais de 4.000 jardas, e assim, isso é meio surreal, né, para uma franquia que tá aí desde o começo da NFL, mas, enfim, vai ser legal ver o Caleb Williams jogando, inclusive, com esse corpo de recebedores elite. Assim, não tenho problema nenhum em falar que, assim, DJ Moore, Keenan Allen, Romeo Odunze e Cole Kmet como tight end, bati no microfone, desculpa, são assim, elite da elite da elite. Assim, com certeza tá no top 5, talvez no top 3 melhores corpos de recebedores que a NFL tem. O DJ Moore é um wide receiver 1 desde o começo da carreira dele. O Keenan Allen, assim, e o DJ Moore consegue fazer tudo, né? Assim, ele tem mais afinidade com jogadas um pouco mais em profundidade, né? Assim, jogadas mais explosivas. Enquanto que Keenan Allen, por exemplo, que é um cara que já é mais veterano, já tem mais idade, já não tem mais tanta explosão, nunca teve tanta explosão, na verdade,
ele vai ficar mais como um jogador que vai fazer rotas mais curtas lá no meio do campo, rotas no primeiro nível, segundo nível da defesa, porque ele é muito bom no route running, então ele consegue gerar separação sem ter que usar essa explosão, velocidade que ele não tem, né? E o Rome Odunze, assim, que foi draftado no top 10 também, ele é um cara muito completo. Assim, eu vejo que o céu é o limite pro Rome Odunze, ele tem basicamente tudo, ele consegue ganhar de várias formas possíveis, de várias formas, assim, consegue ganhar na velocidade, consegue ganhar no momento da recepção, em recepções contestadas, e consegue também, assim, que é o principal dele, na minha opinião, ganhar em rota. Então, assim, ele é excepcional corredor de rotas e vai ser muito interessante ver como ele traduz esse talento dele para a NFL, tá? Então, esse trio é excelente. Cole Kmet também é um tight end muito sólido. Então, assim, vai ser bem legal ver esses caras em campo ao mesmo tempo. Sobre os running backs, eu, assim, tô projetando que vai ser um comitê, tá? Vão ser vários running backs com volume médio ali. A gente tem ali o DeAndre Swift, o Khalil Herbert e o Roschon Johnson, né? Provavelmente o Roschon Johnson vai ser o cara mais para jogadas de passe, né? Assim, jogadas 100% de passe, né? Que assim, é a situação que todo mundo espera que vai ser um passe. Porque ele é muito bom bloqueando e ele também sabe receber passes muito bem. E assim, ele teve ele sempre teve essa função desde Texas, né? Desde do college. Então, não é algo meio... Não é algo que ele nunca mexeu, entendeu? Assim, ele com certeza tá tranquilo com essa função, enquanto o Swift e o Herbert devem dividir carregadas ali nas situações de corrida. Falando sobre a OL, né, a gente tem o grupo Braxton Jones, Tevin Jenkins, Ryan Bates, Nate Davis e Darnell Wright. Eu considero uma OL sólida, tá? As pontas são bem interessantes. Darnell Wright ele pode não ter tido o melhor dos rookie years, né? Foi assim, mediano para baixo, mas ele é uma pick top 10, ele é um cara que provavelmente vai dar um passo maneiro aí pro segundo ano. Assim, tem toda a habilidade atlética para ser um tackle de alto nível. E o Braxton Jones foi uma surpresa, quase que o contrário, né, do Darnell Wright. Ele foi uma surpresa grata aí para os torcedores dos Bears, porque ele foi uma pick assim, de dia 3, e mesmo assim ele tem sido assim, um tackle muito sólido. Então, não cedendo muitos sacks, né, assim, mesmo com o Justin Fields sofrendo um pouco aí com a correria maluca dele. O Braxton Jones em si não cedeu tanta pressão, tanto sack, e isso é muito positivo aí para esse ano com o Caleb Williams. O interior também, né, da linha ofensiva é assim, relativamente sólido. O Tevin Jenkins é um cara que começou como tackle muito mal e trocou para guard, virou assim excelente, assim, realmente é um dos melhores guards da liga hoje, na minha opinião. Ryan Bates é uma contratação ok, tá? É um cara que é mediano ali, era o center dos Bills. E o Nate Davis, assim, ele é o elo fraco da OL. Vocês vão ouvir muito eu falando sobre esses termos de elo fraco, porque assim, quase tudo OL tem um. Então, assim, o Nate Davis é com certeza o elo fraco dessa OL. É um cara que cedeu muito sec, teve muita falta ano passado. E, assim, vai ser... Ele precisa dar um salto, senão, assim, muito provavelmente vai ser o último ano dele como titular na liga, porque realmente ele foi um problema para os Bears no ano passado. Passando para a defesa, né, a gente tem aí uma defesa em 4-3, né? Assim, que vai ser bem interessante de ver, porque a gente tem uma DL assim, com muita rotação. Vai ser uma rotação bem grande de jogadores da DL. A gente tem no lado de fora tem o Montez Sweat, você tem o Demarcus Walker, Jacob Martin, Dominic Robinson e o rookie Austin Booker também, que pode ser bem interessante. Assim, fora o Sweat não tem muito assim um cara que vai trazer muitos números aí para você, mas cara, como é uma rotação, né, você tem jogadores mais assim, menos cansados no fim do jogo, e isso é muito importante, tanto que assim, a gente vê cada vez mais a NFL usando, né, os times da NFL usando esse estilo de rotação da linha defensiva.
Assim, o interior da DL não deve ser tão, assim, tão forte, principalmente contra o passe, né? O pass rush vai realmente ficar para as pontas, mas contra a corrida ele é bem sólido, né? Então, assim, o Billings, o Gervon Dexter, o Zach Pickens, esses caras todos, assim, são bem interessantes contra a corrida e, assim, vai ser legal ver eles, assim, com eles rotacionando um pouco mais entre eles também, coisa que o Eberflus sempre fez nos Colts e também está fazendo nos Bears nesse primeiro ano. Sobre a secundária e o corpo de linebackers, normalmente o time joga com o TJ Edwards e o Tremaine Edmonds de linebacker, o Kyler Gordon fica de nickel, e aí a gente tem o Jalen Johnson e o Tyreek Stevenson como CBs, e o Jaquan Brisker, e agora era o Eddie Jackson, virou Kevin Byard como safeties, tá? O Jack Sanborn, que é outro linebacker, ele entra quando o time tá realmente em base, né? Tá com 4-3, mas assim, normalmente é o Kyler Gordon que fica ali como nickel, e é essa formação que os Bears usam, assim, na maioria dos snaps, né? E, assim, eu gosto muito dessa dupla TJ Edwards e Tremaine Edmonds, principalmente o TJ, assim, ele é muito bom. O Tremaine é um cara muito atlético, mas às vezes ele tem uns erros de processamento, então pode vir a ser uma limitação, né? E o Sanborn, quando entra ali também, é bem interessante, é um cara que eu defendi bastante o processo de draft dele no ano que ele foi draftado, e, assim, ele foi um cara que foi uma grata surpresa para a NFL e eu fiquei muito feliz com isso. E, assim, um cara que era líder em Wisconsin e que, assim, tá fazendo um trabalho legal quando entra em campo aí pela camisa do Chicago Bears. Sobre os corners, o Jalen Johnson, assim, teve um ano maravilhoso. Um 2023 dele foi maravilhoso. Foi muito bom mesmo. Ele foi um dos melhores, se não o melhor corner de 2023, tá? Assim, realmente surpreendeu a todos. E é isso, assim, ele deve continuar nesse pique, assim, já coloco ele na elite de corners da liga. Só que do outro lado, o Tyreek Stevenson eu considero, e o Kyler Gordon também eu considero dois limitadores, assim, dois caras que podem vir a ser problemas para essa equipe, porque, assim, o Tyreek cede muitas jardas, o Kyler Gordon, nossa, nem se fala, assim, realmente ele é um dos caras que mais sangra essas jardas aéreas de Chicago. Enfim, e agora a gente, assim, tem uma dupla de safeties que um deles é um cara mais para defender o jogo terrestre, que é o Jaquan Brisker. Ele faz algumas jogadas legais ali contra o passe, faz, mas, assim, ele brilha mesmo quando o ataque tá chamando corrida. Assim, esse é o habitat natural do Jaquan Brisker, né? E o Kevin Byard, assim, é difícil dizer porque ele foi para os Eagles na última temporada, ele não estava bem, aí chegou nos Eagles, foi um cara sólido, mas numa defesa meio disfuncional. É meio difícil projetar como que o Kevin Byard vai se encaixar direito nessa equipe, mas, assim, é uma posição que ele assim, dominou por muitos e muitos anos, né, quando ele estava em Tennessee, e vai ser interessante ver essa química entre os jogadores da secundária se montando, porque, assim, você tem um fator de continuidade aí. A única troca que foi feita foi realmente a parte do Kevin Byard na saída do Eddie Jackson. Então, assim, vai ser legal, vai ser legal. Eu acho que, assim, é uma secundária com nomes muito bons e o Matt Eberflus sempre teve essa fama, né, de ser um cara que consegue tirar o melhor dos jogadores defensivos. Então, eu gosto bastante do que foi feito nessa defesa e nesse time no geral, sabe? Assim, falando de expectativas, assim, para essa temporada de 2024, eu projeto o Caleb tendo uma transição, assim, suave para a NFL, assim, um início bem legal, sofrendo com sacks, provavelmente, né? Assim, não é uma linha ofensiva absurda, e ele também tem essa mania, né, de ficar muito no pocket ou de estender muito as jogadas, mas eu acho que o ataque vai funcionar muito bem, tá? A defesa, ela deve continuar sólida,
contra o jogo terrestre ali com o interior da linha defensiva, mas eu ainda acho que Tyreek Stevenson e Kyler Gordon podem ser realmente limitadores dessa defesa e ela ceder bastante ali no jogo aéreo, tá? Mas eu tô projetando assim mais ou menos 7 a 11 vitórias pros Bears brigar com o wild card ali, talvez ali se der uma sorte ali ou outra com os outros times da divisão, até mesmo brigar pelo título, né? Mas é uma divisão bem difícil, então enfim, vamos ver como que vai sair esse primeiro ano de Caleb Williams na NFL. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer a todo mundo que viu essa primeira análise. Aí temos mais 31 para fazer. Então, tá feito, faltam 31. E é isso. Muito obrigado, valeu, um beijo, um abraço e até a próxima.